Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje, né? Continuar aí a ideia de que nós estamos trazendo, a ideia das habilidades relacionadas à matemática, né? Para ser o porta-voz de vocês, colocar o que vocês estão dizendo no chat, vai ser o professor Osmar, né, Osmar? Bom dia, Jonas. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias e Educação de São Paulo. Eu vou acompanhar o chat, todas as informações, todas as respostas, dúvidas, comentários sempre pertinentes que vocês colocam aqui. Coloca o nomezinho da sua escola, o município de onde você está falando também, que ajuda a gente na identificação de quem está aqui com a gente, né, Jonas? Participando Isso mesmo. É importante, né? Principalmente essa participação de vocês, né? Essa aula só existe com a participação deles, né, Osmar? Sem dúvida. Por isso que é aula ao vivo, né? É verdade. Aqui são alguns, às vezes até... aula é ao vivo? Não, é ao vivo. É ao vivo, tá? Então, aqui a gente está sempre acompanhando e vocês são importantes demais, a participação de todos. Professores, pais também, a gente sabe que tem muitos pais que acompanham as nossas aulas, né, Jonas? Isso mesmo, né? Muitos pais participando e é importante a participação de vocês, porque essa participação, basicamente as aulas só existem, né, com o aluno. Nós estamos nesse momento de pandemia, né? Mas é importante a participação de vocês. E olhando essa participação, claro, nas redes sociais, aí alguns me encontraram, me chamaram lá nas redes sociais, eu recebi algumas informações. Olha que legal, vou até mostrar para vocês, referente às aulas anteriores, relacionadas ao GeoGebra, aí vocês vão lembrar bastante, uma professora me mandou uma atividade de um aluno, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Gostaria de agradecer à professora, a Michele, ela é da Escola Municipal, né, da Prefeitura, Osmar, Escola Municipal Gustavo Teixeira, e essa atividade aí quem construiu, juro que não fui eu, foi o aluno Murilo Cardoso. Eles são aqui de São Pedro, né, do interior de São Paulo, acho que eu errei até o nome ali da cidade, então, mas eles participaram, fizeram, né, e colocaram ali, construíram, olha que legal, construíram os dois triângulos ali e também ele teve uma outra construção. Gostaria muito de agradecer, professora Michele, muito obrigado por ter compartilhado. E é uma ideia aí que os professores, os alunos, eles podem fazer e é interessante, né, Osmar? É verdade, Jonas. É assim, extremamente importante a participação, o pessoal do município também, que acompanha as nossas aulas, né? E, a gente vê o quanto é importante, o quanto é satisfatório para a gente ver que consegue atingir esses. Parece pouco, né? Um aluno, mas não é. Na realidade, são muitos, é verdade. Né? Foi o que chegou, né? Parabéns a todos. Obrigado por compartilharem essas informações, essas coisas boas com a gente, né? Isso mesmo. Outros alunos compartilham comigo, professores compartilham também algumas atividades. Infelizmente, eu não consigo mostrar todas aí por algumas coisas referentes a direitos autorais, né? Mas é muito importante, eu agradeço demais, principalmente a presença de vocês, professores, alunos, pais, alguns pais entram em contato também. E, assim, basicamente, nós estamos vendo que uma escola pública, sim, ela pode ser de qualidade, principalmente com você, professor, com você, aluno, pais. Graças a vocês que essa escola pública, sim, é de qualidade e é graças a vocês que nós temos excelentes trabalhos. E, claro, talvez esse momento de pandemia, com toda a parte negativa, nós podemos ver talvez o lado positivo, que é mostrar tudo que tem de bom dentro de uma escola pública, Osmar. É verdade, Jonas. Eu sou oriundo, eu sou filho da escola pública a vida inteira estudei, eu, minhas irmãs, a minha família toda em uma escola pública que altíssima qualidade. E a escola pública é extremamente importante. Isso mesmo. Então, de B é diferente de zero, ou seja, o número pode ser representado numa fração e ele, né, no caso aí a gente chama ele então como racional. Então, é importante relembrar o que é a fração, né? A definição de fração. Então, a fração é a divisão entre dois números inteiros. Então, nós estamos dividindo dois números. Chamamos de numerador a parte de cima, denominador a parte de baixo. O numerador precisa de um número diferente de zero, então não pode ser zero no denominador. E, claro, a representação dele, a gente coloca A sobre B. Então, vamos tentar entender isso da seguinte forma, né, Osmar? Eu posso pensar na seguinte coisa.
todo número racional que vai apresentar aí para vocês, que vai acontecer aí para vocês, eu tenho que identificar ele na forma fracionária. Mas ele também pode ser um decimal. Então, eu vou representar como está escrito ali para vocês, A sobre B. Então, eu penso em A sobre B. O que acontece? Primeira coisa que eu tenho que pensar, A e B são dois números. Então, dois números inteiros aí pode ser positivo, negativo. Nós já vimos isso em aulas anteriores. O que acontece? O denominador não pode ser zero. Então, essa parte aqui de baixo, né? Eu não posso dividir por zero, né, Osmar? É verdade, Jonas. Eu tinha uma professora que ela falava que essa era um mandamento, né? Ela falava assim pra gente, jamais dividirás por zero. Jamais. Nunca. Isso mesmo, né? Então, olha, ó, nota aí é um dos mandamentos na matemática, né? Onde dizem que Euclides tem os mandamentos de Euclides, né? Então, é um dos mandamentos na matemática, não dividirás por zero. Olha que interessante. Essa parte de não dividir por zero tem uma explicação. Você não consegue pegar um número, ou seja, pensa lá, você tem 12 balas. Em dividir com ninguém. Pensa, não dividir com ninguém, Osmar? Realmente, não tem sentido, né? Então não faz sentido, por isso que não pode acontecer zero nessa parte. Então eu não posso escrever, por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui eu não posso escrever. O contrário, aí sim eu posso escrever, né, Osmar? O contrário sim é verdadeiro. Então eu posso escrever isso aqui, eu posso escrever, né? Sim. E o resultado é o próprio zero. Sim, nessa divisão aqui nós encontramos como zero. Então, todo número, no caso aí, vocês podem identificar a fração como um número racional. Eu vou explicar mais para frente que todo número a gente pode encontrar uma fração, tal e etc. Vocês vão entender ao longo dessa aula, mas preste bastante atenção. Como representar a fração, e a fração, muito importante, ela é um número racional e é importante vocês frisarem isso. Então, eu vou dar a ideia aí para vocês dos conjuntos que nós vimos anteriormente. Então, na telinha de vocês vai aparecer assim, ó. A partir da definição de fração, que vocês já viram, o que é, a parte de cima que é o numerador, denominador e etc., podemos então agrupar em um conjunto chamados de racionais, utilizando essa letra Q. A letra Q representa o conjunto dos racionais aí, pois deriva da palavra inglesa question, que significa quociente, ou seja, a divisão, né, Osmar, nos resulta num quociente, né? Quociente, palavra bastante comum pro pessoal, né? A gente usa muito a ideia da divisão, né? Mas o quociente é uma palavra bastante comum, bastante usada aí nos meios matemáticos, né? Isso mesmo, né? Então, na ideia aí que vocês vão ver, então o resultado de uma divisão, no caso aí é o quociente, então a gente pode representar. Então eu tenho lá a ideia dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, então todo número positivo aí. Aí eu mostrei anteriormente, no bimestre passado, os números inteiros, que é representado por essa letra Z. Muitos me perguntaram que é Zaint. Esse Zaint de Z é uma palavra alemã, que representa número negativo, né? Olha que interessante. E aí, então essa letra Z representa um número negativo, né? Zaint. Isso. Eu acho que essa é a pronúncia, se eu não errei. Então, se eu não errei a pronúncia, a gente utiliza essa letra Z para representar os números inteiros. Então, eu acrescentei aí, se vocês olharem, o conjunto N está dentro dos inteiros. Então, eu acrescentei uma parte negativa. E aí eu acrescento outra parte. Eu pego todo esse conjunto que eu tinha anterior e acrescento os racionais. Então, é importante entender que todos os números antes que nós tínhamos, Osmar, nós vamos acrescentar esse novo conjunto, que é o dos racionais. Ah, que interessante, Jonas. Quer dizer que o conjunto dos números racionais ele vai abranger os inteiros e os naturais, é isso? Isso mesmo. Vamos tentar exemplificar isso da seguinte forma. Então eu penso, vamos lá, até aqui uma dinâmica, vamos fazer assim. Vamos lá, Osmar, fala um número qualquer. 44. 44. Então, 44. 44, eu posso falar que ele é natural, né, Osmar? Sem dúvida. Ele é inteiro positivo. Sim. Beleza. Eu posso falar que o 44 é inteiro, não é? Concordo, sim. Beleza? E eu posso falar que o 44 também faz parte lá dos racionais. Perfeito, sim. Concordo. Beleza? Então essa é uma das ideias. Eu posso identificar, então, por exemplo, aqui, ó,
se eu colocar um sinal de negativo, que é a representação dos inteiros, então eu posso entender isso. E vamos colocar que fosse uma divisão aqui, ó. Então a fração representa os racionais. Eu tenho que ter em mente que essa classificação eu posso dar para todos. Então, um conjunto está dentro do outro. Então, pensa lá, vamos lá de novo na ideia. O sétimo ano A faz parte da sua escola. O sétimo ano B, C e assim por diante. Vocês fazem parte do grupo do sétimo ano. Então, vamos lá, aumentou o grupo. Então, eu estou no sétimo ano A, é um grupo, aumentei para todos do sétimo ano. E vocês fazem parte da escola. Aumentou ainda mais o grupo, né, Osmar? Sim, Jonas. Mas me tira uma dúvida. Quer dizer que um natural não pode ser inteiro, mas o inteiro pode ser natural? Boa, isso mesmo. O natural, ele pode ser os demais, que é o natural pode acontecer os demais. Já o inteiro não pode ser natural, então o inteiro aqui não dá para ser natural, e um racional aqui, ele não vai acontecer de ser nenhum dos anteriores. Claro, dentro da definição, se ele for no caso do anterior. Perfeito. Né? Beleza? Beleza. Vamos tentar exercitar da seguinte forma. Vai aparecer aí na telinha para vocês, e aí eu quero uma classificação. A classificação que vai aparecer para vocês, eu quero a alternativa que melhor justifique essa ideia. Então tá assim, ó. Os números abaixo foram classificados conforme as alternativas, qual é verdadeira. Eu quero saber qual afirmação das três é verdadeira. Então eu quero saber o 12, o menos 10, o menos 15 sobre 7 e o 0,32, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele mais para frente. Eu quero saber qual alternativa ali classifica melhor. Racional, inteiro e natural. Qual classifica melhor? 2 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Bom trabalho. Retornamos com as respostas do pessoal, Jonas. Bastante interação. Aí temos praticamente aí 20 mil pessoas conectadas assistindo a nossa aula. E as respostas do pessoal, alguns... A Laís colocou letra A, Jonas. A Giovana também. A Júlia colocou a letra A também. E a gente tem outras situações aqui, mas me ocorreu uma coisa que... Jonas, muitas respostas com a letra B. Boa. Então, a ideia aí que vocês vão encontrar nós vamos entender o porquê de cada número e qual a classificação dele. Então, temos que pensar que um número pode estar em mais de um conjunto. Então, e aí depende a alternativa que melhor representa nesse caso. Então, vai aparecer para vocês a resposta que está da seguinte forma. Então, eu tenho lá o 12. O 12 ele é
natural, inteiro, racional. Então, ele é os três. Beleza. O menos 10. O menos 10 ele é inteiro e racional. O menos 15 sobre 7 é uma fração. Então, ele é apenas racional. E no caso, o 0,32, ele também é, nós vamos mostrar para vocês que ele também é uma fração, né? No caso, ele é racional também. Qual melhor classifica? No caso aí vai ser a A, vocês vão entender o porquê. A B, se vocês colocarem, olharem a sequência, não está errada só por um termo, né? Então, por exemplo, a B fala que o 12 é inteiro, tá certo. Só que o menos 10 não é natural, por isso que é o segundo termo, o N ali, ele não está errado, por isso que a B está errada. Na C, o primeiro é racional, tá certo. O segundo é inteiro, tá certo. O terceiro não é inteiro, o menos 15 sobre 7 não é inteiro, por isso que está errado, né, Osmar? É verdade. E aqui eu estou vendo uma consideração do Juliano. Juliano, cuidado, meu amigo. Ele falou assim, essa é fácil, é a B. Então tem que tomar esse cuidado aí nessa representação, né? Não é porque ele representa ali, no caso, um número que ele vai ser inteiro, né? E por último, se vocês olharem a alternativa D, por que ela está errada, né? O N que aparece no final, que é o 0,32, ele não é natural. Então vamos tentar entender a classificação. Então eu olho o seguinte, o 12. O 12 ele é natural, ele é inteiro e ele é racional. Então pensa, ele está nos três conjuntos. Um conjunto complementa o outro. O 10 negativo, ele não é natural. Beleza, ele é inteiro, então ele é racional. O menos 15 sobre 7, ele é uma fração. Então, fração, ele é racional. O 0,32, eu vou explicar para vocês que ele é uma fração, ele é racional. Então tem que tomar esse cuidado, né, Osmar? É muito importante tomar esse cuidado em qual conjunto ele classifica. No caso aí, nessas alternativas, era para saber qual que era a verdadeira, né? Sim. Tem que tomar esse cuidado. Então é muito importante prestar bastante atenção nisso. Então vamos relembrar uma definição de fração? Na telinha de vocês vai aparecer, eu acho que vocês já viram esse slide, né? Vocês viram em aulas anteriores, que é a ideia da pizza. A pizza é a melhor forma de a gente representar a ideia de fração. A ideia de fração aí nesse caso é identificar o numerador e o denominador. Então a parte de cima que está em verde é numerador, a parte de baixo é denominador. Estamos frisando muito isso, não é para decorar, é para entender, né? Então vocês têm que entender que essa parte do numerador é quantas partes você vai pegar do todo, e o denominador aí, no caso, é o todo. Então, se vocês olharem a pizza aí, está sendo tirado um pedaço, né? Nós tiramos um pedaço das 8 partes aí, no qual ela foi dividida. Então, vamos identificar a fração. Então, é a divisão de dois números inteiros, sendo o denominador diferente de zero. Então, eu posso identificar o 0,52 é uma fração. É o quê? 52 sobre 100. Duas casas depois da vírgula, né? Nós podemos identificar sobre 100. Eu posso também achar um número natural como uma fração. Ou seja, ele é dividido por 1, né, Osmar? Sim, é verdade. A gente identifica como 5 dividido por 1. Eu posso também identificar um número negativo. No caso aí, o 1,2, o menos 1,2, como também uma fração. 12 sobre 10, uma casa depois da vírgula. E existem algumas frações que são diferentes. Essas frações são diferentes aí que eu vou apresentar para vocês, acontecem em uma parte da matemática que a gente chama ela de dízima. Então está aparecendo aí para vocês, ó, o 0,33333 e assim por diante, também é uma fração, no caso ela é representada por 1 sobre 3. Ela a gente chama, nós denominamos ela como dízimas periódicas, né? Então é a primeira apresentação aí que eu acho que vocês vão encontrar sobre dízima. São números decimais periódicos que apresentam um ou mais algarismos que repetem na mesma ordem infinitamente, ou seja, num período. Ou seja, você vai lá, pega a calculadora, divide 1 por 3, você vai encontrar
essa dízima, né? O 0,33333 e assim infinitamente. Então vamos tentar reescrever isso, né, Osmar? Pensar muito no contexto. Então vamos lá no 0,52 de novo. 0,52 aqui, ó, são duas casas depois da vírgula. Então, 52 sobre 100 aqui, ó. Se você for lá na calculadora, dividir 52 por 100, você encontra 0,52. O 5 que vocês viram, ou seja, todo número ele é divisível, né? Ele é uma fração. Então aqui, ó, por isso que eu falo que o número 5 ele é racional, porque eu posso representar ele na forma de fração. E ali o 1,2, o que eu vou fazer? Mantenho aqui, ó, negativo, uma casa, né, depois da vírgula, mesma coisa que sobre 10. Então, essa representação desses números decimais. Por isso que os números decimais, né, Osmar, no caso aí também periódicos, que é o que eu vou falar, eles também são números racionais. É verdade, Jonas. E aí, extremamente a importância da leitura correta do número também, né? Essa conversão para a fração. Mas é isso mesmo, né? Isso aí. E, por último, né, como vocês viram, o 0,3333 e assim por diante. Então, primeira coisa que nós podemos identificar, ele é uma dízima periódica porque ele tem aqui, ó, 3 pontinhos, né, Osmar? Então ele é infinito. Isso, famoso reticências, né? Isso. Então essa é a primeira representação. A segunda forma aí é que eu posso representar isso aqui numa forma de fração. No caso aí ele é 1/3, né, como eles viram anteriormente. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas frações ao longo das aulas, mas é importante deixar essa dízima periódica. Existem algumas dízimas que não são periódicas, nós vamos ver mais para frente, né? Então, essas dízimas periódicas quer dizer que tem um período que é o que se repete. Então, por exemplo, aqui, ó, quem está se repetindo é o 3, né, Osmar? Sim, Jonas. Né? Então, dessa forma, nós podemos identificar aí que ele é uma dízima periódica. Beleza? Beleza, bastante comum isso, hein? Vai aparecer com muita frequência. Sim, e tomar esse cuidado porque as frações, geralmente, o que, vou dizer eu como professor de matemática, eu prefiro representar numa forma fracionária do que numa forma decimal utilizando essa dízima aí. Tomar esse cuidado também, né? Mas aí é critério de cada um. Sim, eu também sempre preferi. Falava isso para os meus alunos, né? Eles não gostavam muito da fração. Falavam, olha, se acostuma com fração, é mais fácil de lidar que é o próprio número decimal. Isso é. Então, na telinha de vocês vão ter uma atividade que a gente vai comparar, então, a ideia aí de fração e decimal. Então, na telinha de vocês está assim, ó. Ela vai estar lá no caderno do aluno, como eu falei para vocês, na página 63. Se você não tem o caderno do aluno, não tem problema. Anote no seu caderno. Quando você receber o caderno, você vai lá, o caderno do aluno, você vai lá, anota, faz as suas anotações. Então, é importante deixar pelo menos anotado lá para você depois até fazer uma revisão do que foi essa aula. Então, a ideia aí desse exercício é o seguinte. Na pasta de receitas de sua mãe, Marina encontrou 2 anotações de receitas de bolo de chocolate com morango. E ficou sem saber qual utilizar. Explique para Marina, né, se há alguma diferença entre as 2 receitas. Os números apresentados nas 2 receitas têm alguma relação? Então tá lá. Se vocês olharem, 5 ovos tem em uma receita, 5 ovos tem na outra. 1/2 xícaras de açúcar, 0,5 xícaras de açúcar. Tem relação? Então, se tem relação, me diga qual que é. Se não tem, também me diga qual que é. Responda no chat, 2 minutinhos, a gente já retorna.
Retornando, Jonas, com o pessoal mandando as suas respostas. Muitos afirmando que sim, Jonas. Muitos realmente afirmando que sim. E outros aqui, o Cauã, inclusive, ele está falando que a única diferença é que uma delas está representada na forma fracionária. Tá? Boa, Então, isso basicamente, é isso. Tá? Aqui a gente tem comentários, sim, não tem alteração, tá? Sim, são iguais, e por aí vai. Tá? E, de maneira geral, é isso. Sara Alves, tá? Ela diz assim, que nós não vemos os comentários porque a aula é gravada. Sara Alves, a aula é ao vivo e nós vemos sim os comentários, tá bom? Isso mesmo. Então, nessa ideia aí, isso mesmo. Um representado numa forma fracionária e no outro na forma decimal. Então, não teve mudança, né? Não aconteceu nenhuma mudança de uma receita para outra. Então, na telinha vai aparecer para vocês a resposta, que é a seguinte. Então, não aconteceu nenhuma mudança, todas as quantidades dos itens são as mesmas. O que eu posso identificar? Então, eu posso olhar lá. Os números inteiros são inteiros e se mantêm. As frações. 1/2 é a mesma coisa que 0,5 xícaras de açúcar. Quando eu tenho 3/4, é a mesma coisa que 0,75 quilogramas de chocolate ao leite picado. 2/5 é a mesma coisa que 0,4 quilogramas, né, de morango lavado. E por último, 1,2 de novo, é 0,5 xícaras de leite. Ou seja, por que trazer um exercício assim? Para vocês entenderem que a fração também pode ser representada numa forma decimal. Por isso que os decimais, aí no caso finitos, que nós estamos apresentando para vocês, também participam da parte dos racionais. Qual que é a ideia? É dividir. Então a ideia aí quando você faz a divisão encontra o decimal. Então vamos tentar refazer a ideia. Quando eu divido lá 1 dividido por 2, o que eu vou encontrar? Eu encontro 0,5 aqui, ó. Faço a divisão, encontro 0,5. Então, 1 dividido por 2, eu vou até fazer o outro aqui, ó. Encontro meio, né, Osmar? Então, sim, o 0,5. Quando eu divido 3 por 4, eu encontro lá 0,75. E quando eu divido 2 por 5, eu encontro 0,4. Ou seja, toda fração ela tem uma representação decimal, né, Osmar? Ó, toda fração ela tem uma representação decimal. Sim, bastante útil, né? E ter essa percepção. Quando os nossos alunos estiveram aqui, a grande maioria mandou as respostas corretas, teve essa percepção. Então, toda vez que vocês representarem, então preste bastante atenção nisso. Tem uma fração, vou lá, olhei para a fração, eu sei que ela pode ser um decimal. Tem um decimal, eu sei que ela pode ser fracionária, né? Eu posso representar numa forma fracionária. Tome muito esse cuidado, que é importante vocês frisarem, por isso que eu falo que toda fração, aí no caso, a gente chama ele de um número racional. Então, tem que identificar isso. Identificando isso, talvez a calculadora é a forma mais fácil que vocês encontrarem esse decimal. Claro, fazer a divisão lá também é importante, mas preste bastante atenção nisso, que é a forma talvez mais simples de vocês localizarem. Vamos tentar agora uma outra atividade. Nessa atividade aí vocês vão ver, e eu quero agora comparações. Então, toda vez que a gente vai no mercado, faz alguma coisa, nós utilizamos a matemática, ou seja, a matemática é útil, né, Osmar? Bastante. Então, ela é, de uma forma, num contexto, né, ela é útil para o nosso dia a dia, e nós precisamos dela ao longo dos dias, e aí vocês vão utilizar ao longo do dia. Então, nessa atividade 3 está assim, ó. Ricardo foi ao mercado comprar sabão líquido e ficou na dúvida entre duas marcas. A promoção era a seguinte, Osmar, promoção... E olha que eu sou bom de promoção, hein? Eu também sou bom, adoro. Eu só vou em dia de promoção no mercado. Não saio do mercado. Então, a ideia ali, ó, eu tenho duas marcas. Então, eu tenho a marca A e ele fala assim, ó, leve 3, pague 2, num valor de R$10. A marca B diz o seguinte, leve 6, pague 4, no valor de R$20. Beleza. A pergunta é, qual marca vale mais a pena comprar? Lembrando aí que eu coloquei marca A e B
para não falar que eu prefiro determinada marca, né? Então, não tem preferência de marca. Então, nós temos que identificar, nesse contexto de atividade, é o seguinte: qual da fração ali representa melhor? 2 minutinhos e a gente já retorna. Bom trabalho. Beleza. Retornamos, Jonas. Algumas variações nas respostas aqui. Muitos colocaram a letra A e assim, uma grande maioria colocaram a letra B. A Luana, a Isabelle, a Júlia, o Matheus. Tá? A Nicole fala B, com certeza, professor. E ela também gosta de promoção. Me chamou aqui a atenção a resposta do Vinícius. Ele diz assim, professor, as duas são iguais. Boa, é isso mesmo. Então, essa ideia dessa alternativa... Por isso que a matemática serve e é importante para isso. Ela serve para você tomar uma decisão. Vamos olhar a resposta da seguinte forma. Então, eu posso olhar ali no canto direito, ali vocês vão ver, sem a promoção, para ambas as marcas, o valor do sabão líquido custa R$ 5,00. Então, diferentemente com a marca, custaria R$ 5,00. A diferença aí, né, qual marca vale mais a pena comprar, depende da resposta de vocês, por isso é uma questão aberta, né? As duas, o valor do sabão líquido individual lá, um sabão, vai sair no mesmo valor. 10 sobre 3 e 20 sobre 6 são frações equivalentes. Nós vamos ver isso nas próximas aulas, né? Ambas, se vocês fizerem a divisão, dá uma dízima periódica. 3,33333 e assim por diante. Ou seja, depende o que você precisa. Então, por exemplo, eu quero levar mais produtos. Então, eu levo a marca B, né, Osmar? Sim, verdade. Ou eu gosto da marca A, eu levo 2 pacotes da marca A, que daria a marca B, digamos assim. Sim. Então, mas eu acho que o exercício é interessante aí para a pessoa não se sentir enganado, né? Não ter a falsa impressão, né, que ela levar mais está pagando mais barato. Isso é importante. Isso, né? Por isso que é importante nessa questão da matemática, é essa dedução, né? Você decide o que você quer levar ou não. Então vamos colocar que 10 sobre 3, se vocês olharem, eu multiplicar, digamos assim, por 2, eu vou encontrar 20 sextos, né? Por isso que as frações são iguais e os dois valores dão o mesmo. Vezes, né, Jonas? Vezes. Desculpa, Osmar. Desculpa, vezes, isso mesmo. Multiplicação, né? Sim. Isso mesmo. Então, eu multiplico aqui, encontro uma fração equivalente. Por isso que tanto faz a marca A ou B, né? Perfeito. Beleza? Então, para encerrar essa aula aí, né?
A ideia eu vou apresentar para vocês foi a habilidade 12, né, nessa primeira parte de matemática. Então a gente viu o conjunto dos números racionais e os números fracionários. Gostaria de dar um recado para vocês, né? Então, continuem assistindo às aulas, né? É muito importante e vai aparecer aí para vocês. Avaliem a nossa aula, coloca lá, vocês gostaram, não gostaram, o que vocês estão achando da aula, deem sugestões, o que vocês gostariam de ver nas aulas, né, Osmar? Perfeito, sempre bem-vindos. Então, coloquem as suas sugestões, o que vocês acharam interessante ou não, e, claro, agradeço muito a presença de vocês, obrigado, Osmar. Obrigado, Jonas, obrigado a todos que nos acompanham, até a próxima. Obrigado, El, tchau, tchau, até a próxima. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.